Olá, caríssimos alunos, tudo bem com vocês? Direito Penal 2, professora Érica. Hoje nós vamos dar continuidade àquele conteúdo Teoria da Pena, onde nós estamos vendo as espécies de pena. Então nós vamos iniciar falando com um instituto de extrema importância, presente no artigo 42 do Código Penal, que é a detração penal. Então, caríssimos, pode ser que a pessoa, antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, pode ser que esse indivíduo ele fique privado da liberdade de locomoção, seja em virtude de uma prisão provisória, de uma prisão administrativa, ou nos termos do artigo 42 do Código Penal, em virtude de internação. Então, a detração nada mais é do que considerar como tempo de pena privativa de liberdade cumprido aquele tempo em que a pessoa ficou privada da liberdade de locomoção antes que se tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, caríssimos, prisão provisória, você deve estar se perguntando, nada mais é, do que aquele período em que a pessoa fica privada da liberdade de locomoção em virtude, por exemplo, de uma prisão preventiva, ou seja, não se tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Você pode me perguntar, professora, será que cabe detração nas medidas de segurança? Sim, existe a possibilidade de se computar aquele tempo de prisão provisória para o prazo de realização do exame de verificação de cessação da periculosidade, que é estipulado pelo juiz dentro do período de 1 a 3 anos. Então, prestem atenção. Quando se fala em detração na medida de segurança, nós não falamos em considerar aquele tempo de prisão provisória no tempo da medida de segurança em si, porque a medida de segurança é estabelecida por prazo indeterminado. Este período de prisão provisória vai ser computado naquele período, tendente à realização do lapso temporal para a realização do exame de verificação de cessação da periculosidade do agente. Bem, aí você pode perguntar também, professora, cabe detração nas penas restritivas de direitos? Sim, cabe. Então, imagine o seguinte, que o indivíduo está cumprindo a pena privativa de liberdade e por algum motivo, há uma necessidade de se cancelar, entre aspas, essa pena restritiva de direitos e fazer com que seja aplicada a pena privativa de liberdade. E aí, é possível? Sim, é possível, mas este período em que o indivíduo cumpriu regularmente a pena restritiva de direitos é computado no prazo da pena privativa de liberdade como tempo de pena cumprido. Mas cuidado, porque o artigo 44, parágrafo 4º, segunda parte, fala para se resguardar, se respeitar o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão. Então, já te explico. Então, imagine o seguinte, o indivíduo ele foi condenado a 1 ano de pena privativa de liberdade. 1 ano são 12 meses. E essa pena privativa de liberdade foi convertida, por exemplo, numa pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade. Então vamos lá, essa pessoa cumpriu regularmente boa parte, quase a totalidade dessa pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade. Só que, depois de cumprir 11 meses, 20 dias de prestação de serviço à comunidade, ele falou, não quero mais, eu desisto de tudo, eu cansei, eu não venho mesmo, não adianta. Aí o que acontece? A pena restritiva de direitos dele vai ser reconvertida em pena privativa de liberdade. Mas o artigo 44, parágrafo 4º, fala respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão. Então ele não volta para cumprir aqueles 10 dias finais de pena
que ele não tinha cumprido a título de pena de restritiva de direitos, que ele tinha abandonado a pena restritiva de direitos. Ele vai ter que cumprir, por força da segunda parte do parágrafo 4º do artigo 44, ele vai ter que cumprir no mínimo 30 dias de pena de detenção ou de reclusão, conforme a pena que foi imposta na sentença penal condenatória, certo? Bom, a detração também, conforme vocês viram na redação do artigo 42, também é cabível para as hipóteses de prisão administrativa. E uma outra coisa, um outro ponto bastante interessante é que essa detração, né, ela é aproveitada para fins de contagem do lapso do prazo prescricional, certo? Nós aplicamos, neste caso, analogicamente, o artigo 113 do Código Penal. Então, aquele período que o indivíduo ficou preso provisoriamente é contado para fins de prazo prescricional, certo? E quem vai reconhecer a detração é o juiz da execução penal, ok? Então, continuemos aqui. No artigo 43, nós temos o rol das penas restritivas de direitos, ao qual remeto os senhores. Então, Código Penal na mão aí, para ver o rol integral das penas restritivas de direitos. Bem, essas penas restritivas de direitos, elas possuem duas características principais, que é a substitutividade e autonomia. Substitutividade, porque elas substituem a pena privativa de liberdade que foi imposta. E autonomia é porque não pode existir cumulação de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Então é o seguinte, não pode haver cumulação de pena privativa de liberdade com penas restritivas de direito. Então já vou te explicar como. Olha, falamos que as penas restritivas de direitos, elas são aplicadas em substituição da pena privativa de liberdade. Então, uma vez feita essa substituição, não pode haver acumulação com a pena privativa de liberdade que foi substituída, certo? Bom, para existir essa substituição, nós temos que seguir alguns parâmetros elencados no artigo 44 do Código Penal. Primeiro, a pena não pode ser superior a 4 anos e o crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, certo? A não ser que o crime seja culposo. Se o crime for culposo, pode existir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, independentemente da pena que foi imposta. Outro ponto aqui deve ser observado, que devemos observar, é que a pessoa não pode ser reincidente em crime doloso. Então, cuidado. É um crime doloso, mas um crime doloso, reincidência em crime doloso. Então, por exemplo, se ele já tinha praticado um crime doloso e depois ele praticou um crime culposo, então não está vedada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Há também de ser observada a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias, né, do crime que foi praticado. E todos esses aspectos que eu acabei de pontuar para os senhores devem ser favoráveis ao acusado ao condenado, para que possa ser substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Mas como vamos fazer essa substituição? Primeiro, vamos pensar nas penas privativas de liberdade iguais ou inferiores a 1 ano. Aí, neste caso, pode ser imposta ou uma pena de multa, que não é uma pena restritiva de direito, mas pode funcionar como tal, certo? Ou substitui por uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direitos, certo? Ou um ou outro. Agora, se a condenação for superior a 1 ano,
aplica-se uma pena de multa mais uma pena restritiva de direitos ou duas penas restritivas de direitos. É o que está determinado no artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal. Então, vamos começar aqui a ver as penas, analisar as penas restritivas de direitos em espécie. Então, começamos com a prestação pecuniária, presente no artigo 43 do Código Penal. Como o próprio nome diz, consiste no pagamento de uma determinada quantia em dinheiro à vítima, aos seus dependentes ou ainda à entidade pública ou privada com destinação social de importância que o juiz estabelecer lá na condenação. Bom, esta importância em dinheiro, ela deve obedecer a alguns parâmetros. Então, ela não pode ser inferior a um salário mínimo, nem exceder a 360 vezes o valor do salário mínimo. Cuidado! Lá no Código de Trânsito Brasileiro, nós temos a multa reparatória, mas esses são dois institutos totalmente distintos. Primeiro, a multa reparatória é lá do CTB e somente é possível sua aplicação, ela somente encontra cabimento quando houver dano material ofendido, certo? Aquele dano causado pelo ilícito. Certo? Já a prestação pecuniária, ela é possível ainda que não se tenha, né, um prejuízo individual à vítima ou seus dependentes. A quem, já que falamos da vítima, né, vamos falar da destinação da prestação pecuniária. Então, havendo danos à vítima, a prestação pecuniária é destinada à vítima ou aos seus dependentes. Se não houver danos à vítima, esta prestação pecuniária será destinada à entidade pública ou privada com destinação social, certo? Então, aí, qual será a entidade que será beneficiada? Isto dependerá do ato decisório do juiz da execução, ok? Aí você pode pensar o seguinte, vamos supor que posteriormente o indivíduo, a vítima, entre com uma ação civil ex delicto, ou seja, aquela ação de reparação civil por danos causados pelo crime, ou que ainda essa vítima ela venha a executar, fazer uma execução civil da sentença penal condenatória transitada em julgado. E aí? E se foi imposta prestação pecuniária e foi paga essa prestação pecuniária? Como se fica, né? Como nós vamos resolver esses dois casos? Senhores, a resolução é muito tranquila. Face ao pagamento da prestação pecuniária, se posteriormente vier a ser ajuizada uma ação civil ex delicto ou se essa sentença penal condenatória vier a ser executada no juízo civil, nós vamos, em ambos os casos, descontar aquela quantia que foi paga a título de prestação pecuniária daquele valor que se pede no juízo civil. Tranquilo? Mas continuamos aqui, senhores. Bom, será que nós podemos, né, você, vítima, aqui foi estabelecida uma prestação pecuniária lá, a pessoa que te causou um dano, né, cometeu um ilícito na esfera penal, será que você pode aceitar não o pagamento de dinheiro, mas outro tipo de prestação pecuniária, outro tipo de prestação, ou seja, uma prestação de qualquer natureza? Sim, desde que o beneficiário, o ofendido ou entidade pública ou privada de destinação social aceitem, então há a possibilidade, né, de que ao invés dessa prestação pecuniária ser paga em dinheiro, seja feita uma prestação de outra natureza, como por exemplo pagamento de cestas básicos, né, bens, móveis, e as possibilidades aqui são infinitas, porque vai depender sempre de um ajuste entre condenado e vítima. Mas cuidado,
Sempre o juiz, antes de aceitar essa prestação de outra natureza, o juiz ele deve consultar o beneficiário, certo? Para que possa se operacionalizar esta substituição do pagamento de quantia em dinheiro por uma prestação de outra natureza. Nós temos também como pena de restritiva de direitos a perda de bens e valores. Perda de bens e valores, ela vai recair sobre o patrimônio lícito do condenado. E este patrimônio lícito perdido vai ser revertido ao Fundo Penitenciário Nacional. E aqui, esses bens perdidos, eles encontrarão um parâmetro para tal perdimento, ou seja, o prejuízo causado ou o provento obtido pelo agente ou por terceiro em virtude da prática do crime, certo? Bom, aí a gente tem que pensar o seguinte: e a pessoa lesada e o terceiro de boa fé? Caríssimos, então a própria lei ressalvou que tais bens e valores serão destinados de preferência ao lesado ou terceiro de boa fé. Né? Dá uma olhadinha lá no artigo 91, inciso 2 do Código Penal, que trata do confisco, mas com a observação que o confisco ele recai sobre o patrimônio ilícito do condenado. E bem, caríssimos, como terceira forma de prestação, espécie de prestação de pena restritiva de direitos, nós temos a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Aqui, nossa primeira observação que nós fazemos é que ela só pode ser aplicada a condenações superiores a 6 meses. E ela se constitui em prestação, atribuição de tarefas gratuitas ao condenado. Então, o condenado ele irá trabalhar de forma gratuita, prestando serviços ou à comunidade ou a entidades públicas. E quais são essas entidades, quais são esses lugares em que o indivíduo pode prestar serviço à comunidade? Queridos, a gama de possibilidade é muito ampla. Pode ser uma entidade assistencial, um hospital, uma escola, um orfanato, estabelecimentos congêneres, para programas comunitários, programas estatais, certo? Então, na Constituição Federal, essa prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas é chamada de prestação social alternativa. Então, o trabalho aqui é gratuito, mas cuidado, ser gratuito não se confunde em trabalho forçado. Este é vedado tanto pela Constituição Federal quanto pela legislação penal. E é um trabalho gratuito, pois substitui a pena privativa de liberdade, por essa prestação de serviço à comunidade, que é uma pena restritiva de direitos. Então, não se trata de vínculo empregatício, certo? Quem vai estabelecer quais tarefas devem ser realizadas pelo condenado? Este ponto é estabelecido pelo juiz da Vara de Execuções Penais e deve levar em consideração as aptidões do condenado para estabelecer qual tarefa, qual serviço de prestação de serviço à comunidade que ele deverá realizar. Então, para cada dia de condenação, o indivíduo deverá cumprir 1 hora de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Então, vamos supor, o indivíduo foi condenado a 1 ano de pena privativa de liberdade e essa pena privativa de liberdade foi substituída pela pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Pergunto aos senhores, quantos dias tem 1 ano? Ouvi 365? É exatamente isso, 365 dias. Então, para cada um desses 365 dias de condenação, ele deverá cumprir 1 hora de prestação de serviço à comunidade. Então, neste caso, ele terá que cumprir 365 horas de prestação de serviço à comunidade ou entidades
públicas, tá? Aí você pode me perguntar, mas quantas horas de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas? Não existe uma limitação do número mínimo ou máximo de horas por dia de trabalho, certo? Mas cuidado que, em regra, ela não pode ultrapassar ali a carga de 7 horas semanais, tá? A princípio, nós poderíamos dizer isso. Mas, quando a prestação, essa pena de prestação, pena restritiva de direito de prestação de serviço a comunidades, ou a comunidade ou entidades públicas, ela for superior a 1 ano, o indivíduo ele poderá cumpri-la num período menor, ou seja, ele pode dobrar o prazo de horas diárias ou horas semanais e cumprir em menor prazo, certo? Mas ele não pode, por exemplo, cumprir de modo que a execução da sua pena seja reduzida a um período menor que a metade da pena privativa de liberdade imposta. Então vamos supor, o indivíduo ele foi condenado a 14 meses, 1 ano e 2 meses de prisão de pena privativa de liberdade. Então, o período mínimo, tá? Ele não pode reduzir essa pena de 14 meses a um patamar inferior a 7 meses. Então, ele sempre vai ter que equilibrar as horas de trabalho de prestação de serviço à comunidade dele ao ponto de não ser inferior a 7 meses. Tranquilo? Então, dá uma olhadinha lá no artigo 46, parágrafo 4º do Código Penal. Quando se trata de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, o juiz da Vara de Execuções Penais também tem as suas atribuições, as suas responsabilidades. Veja o artigo 149 da Lei de Execução Penal. Então, o juiz da VEP, ele vai designar a entidade ou programa comunitário ou estatal em que o indivíduo deverá prestar serviço, ele deverá intimar o condenado, né, fazendo a certificação formal do dia, da hora e da entidade em que ele deverá prestar o serviço. Ele também tem por incumbência alternar a forma de execução a fim de ajustá-la adequada às modificações ocorridas na jornada de trabalho do condenado. E a execução dessa pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade e a entidades públicas, ela se inicia a partir do primeiro comparecimento do condenado. Temos um importante órgão ligado à execução penal, que é o patronato, que pode ser tanto público quanto particular. E compete ao patronato orientar os condenados às penas restritivas de direitos e fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, certo? Então, o patronato, ele tem entre suas incumbências a fiscalização do cumprimento da pena de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Mas vamos para mais uma espécie de pena restritiva de direitos, que é a interdição temporária de direitos, né, elencada no artigo 47 do Código Penal. Então, quais são essas interdições temporárias de direitos? Proibição de exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou de autorização do poder público. 3. Suspensão, autorização, né, ou de habilitação para dirigir veículo. 4. Proibição de frequentar determinados lugares. 5. Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Então, vamos começar com a primeira hipótese, que é a proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo. Então, caríssimos, aqui essa pena restritiva de direitos, ela vai ter um caráter temporário. A outra coisa que deve ser observada, que essa PRD, ela pode ser aplicada quando a infração penal que o agente perpetrou tiver relação
com uma quebra, com uma infidelidade ao dever funcional praticado pelo agente, realizado pelo agente, quando na prática dessa mesma infração penal. Então, por exemplo, essa pena ela pode ser aplicada no caso do peculato culposo, na prevaricação, advocacia administrativa, abandono de função, violência arbitrária, entre outras hipóteses, certo? Mas cuidado, por ser uma pena restritiva de direitos, ela não implica em perda do cargo exercido pelo condenado. Quando se fala em perda do cargo, nós estamos falando em efeito da condenação. Dá uma olhada lá, por exemplo, no artigo 92, inciso 1 do Código Penal. Uma outra hipótese, dessas interdições temporárias de direitos é a que diz da proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou autorização do poder público. Então, aqui a pessoa, por exemplo, ela vai ficar temporariamente vedada de exercer a sua profissão, mas essa profissão ela deve depender de habilitação especial, licença ou autorização do poder público. Então, vamos supor, a um médico pode ser imposta essa interdição temporária de direitos quando ele, por exemplo, for condenado por uma tentativa de aborto, certo? Também, um caso de um desabamento culposo, que é um crime previsto no artigo 256, parágrafo único, é uma outra hipótese em que pode ser aplicada essa interdição temporária de direitos, ok? Mas, dando continuidade aqui, cuidado! Essa interdição temporária de direitos, essa modalidade de interdição temporária de direitos, não se confunde com aquelas medidas não penais que acarretam mesmas consequências. Como, por exemplo, um advogado pode ter essa interdição temporária de direitos, de exercício da profissão, e ao mesmo tempo a OAB pode suspender, a Ordem dos Advogados do Brasil pode administrativamente suspender, o exercício da profissão desse advogado. Então percebam que nós vamos ter duas ordens de impossibilidade de exercício da profissão. Uma na esfera penal, através da interdição temporária de direitos, e outra na esfera administrativa, a OAB suspendendo administrativamente a possibilidade do indivíduo exercer a profissão de advogado durante um período de tempo, ok? Mas essas medidas administrativas, elas não excluem o processo penal, certo? E nem eximem, por exemplo, o advogado de cumprir a pena imposta dentro da ação penal, certo? Mas temos aqui dentro da interdição temporária de direitos a suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículo aplicável aos crimes culposos de trânsito. Cuidado! Porque quando a gente fala em crime de trânsito, crime culposo de trânsito, a gente tem que pensar lá na Lei 9.503 de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, essas hipóteses hoje elas são reguladas pelo Código de Trânsito Brasileiro, restando, por exemplo, de acordo com a jurisprudência, que este artigo 47, inciso 3 do Código Penal, possa ser aplicado a título de exemplo, nas hipóteses de crimes culposos praticados na direção de ciclomotores. Cuidado, porque dentro do Código Penal nós temos também hipótese de inabilitação permanente para dirigir veículo automotor. Mas cuidado, aqui só é possível essa inabilitação permanente em caso de crime doloso em que este veículo automotor é utilizado para a prática desse crime doloso, certo? E aqui, este artigo 92, inciso 2, com efeito da condenação,
né, que é inabilitação permanente, ela não afasta as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, certo? Também, como interdição temporária de direitos, nós temos a proibição de frequentar determinados lugares, então compete ao juiz estabelecer quais são os lugares em que o indivíduo não pode frequentar e estes lugares cuja frequência é proibida eles devem guardar relação com a infração penal praticada, certo? E o tempo a que ficará interditado ao agente frequentar determinados lugares é o mesmo da pena privativa de liberdade fixada anteriormente. Temos também, dentro da interdição temporária de direitos, a proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos. Então, esta hipótese, ela está umbilicalmente ligada com o artigo 311-A do Código Penal, que é o crime de fraudes em certames públicos. Então, eu deixo para os senhores a leitura do artigo 311-A e faço aqui também, dentro desta hipótese de pena restritiva de direitos, né, uma observação, pois quando se fala de proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício, em que a suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo, o juiz ele deverá obrigatoriamente determinar a apresentação dos documentos que autorizam a pessoa a exercer o direito interditado. Então vamos supor, se você foi proibido de advogar, ficou suspenso do direito de advogar durante um determinado período, a título de pena restritiva de direitos, o que o juiz vai fazer? Vai fazer, né, determinar que o senhor entregue a sua OAB, apresente a sua OAB, certo? Tranquilo? Então, peço que os senhores deem uma olhadinha no artigo 154, certo? Da Lei de Execução Penal. E também nós temos que pensar nas hipóteses em que o indivíduo descumpra a pena restritiva de direitos. Em caso de descumprimento, a autoridade administrativa deve comunicar de forma imediata o juiz da execução de que aquela pena restritiva de direitos não está sendo regularmente cumprida. E qual que é a consequência? Aquela pena restritiva de direitos, ela pode ser reconvertida em pena privativa de liberdade. Então vamos para mais a última das penas restritivas de direitos, que é a limitação de final de semana. Então aqui o que vai acontecer durante todo o tempo em que durante todo o tempo da condenação, o indivíduo deverá comparecer nos finais de semana, ou seja, sábados e domingos, e ficar por 5 horas diárias numa casa de albergado ou qualquer outro estabelecimento adequado. E nestes lugares poderão ser ministradas palestras, cursos, atividades educativas a estes condenados, certo? Então, essa limitação de final de semana, ela repetimos, tem a mesma duração da pena privativa de liberdade que foi imposta. Então, vamos supor, a pena privativa de liberdade imposta foi de 6 meses. Então, durante 6 meses, o indivíduo deverá, por exemplo, ir a uma casa de albergado e ficar lá sábado, domingo, durante 5 horas diárias. Compete ao juiz de execução, para finalizarmos, é de incumbência, é de competência do juiz de execução, determinar a cientificação formal, a intimação do condenado, do local, dia, hora em que ele deverá se apresentar para cumprir essa pena de limitação, essa pena restritiva de direitos de limitação de final de semana. E por sua vez, é de competência do local onde o indivíduo está cumprindo a limitação de final de semana de encaminhar ao juiz da execução um relatório, né,
dizendo, descrevendo todas as intercorrências porventura existentes durante este período de cumprimento dessa pena restritiva de direitos de limitação de final de semana. Então, caríssimos, encerramos agora o nosso vídeo, mas já antecipando um pouquinho o que nós veremos no próximo vídeo. Então, temos que dizer o seguinte: nós começaremos o próximo vídeo a tratar da cominação do estabelecimento das penas restritivas de direitos. Certinho? Então, fica aqui, desejo de bons estudos, um grande abraço, se cuidem, cuidem dos seus e até a próxima!